Boa tarde! Olá! Eu estou aqui ao vivo, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó, num céu azul. Glória a Deus. Deixa eu colocar aqui o texto de hoje, vamos lá. Amém. Vocês estão entrando aí, irmãos? Ó, eu devo estar aqui, quer ver? Eu estou bem claro aqui, né? Deixa eu só me posicionar. Amém, Lia! Olha só, glória a Deus. Deixa eu fixar o texto. Pera aí, irmãos. Fixar o comentário. Pronto. Amém. Glórias ao Senhor. Nós estamos aqui direto de Valinhos. Estou aqui na casa de alguns irmãos muito queridos, amados. Família Folegatti. Marcelo Folegatti, Juliana Folegatti. E a pastora não está aqui, está em Campinas, né? Estamos assim, agora eu estou num lugar, ela está em outro, vocês estão em outro. Glória a Deus por isso. Estou muito alegre de poder estar aqui com vocês, de dizer de primeira mão, né, que nosso Deus é fiel. Eu poderia começar dizendo assim: nosso Deus é fiel. Ele escuta a cada oração que fazemos, Ele ouve cada clamor que seus filhos fazem. E a segurança que temos de todas essas coisas que eu estou falando é quando o Senhor começa a mostrar que Ele escuta. E isso nos enche de alegria, nos enche de paz, né? Então, tenha certeza que o Senhor, Ele é fiel, né? Eu tenho com toda certeza e toda clareza desse mundo, eu digo isso para vocês. Vão me dizendo aí se o som tá bom, se a imagem tá boa. Para mim aqui aparece um pouco escuro, né? Mas vocês vão me dizendo aí. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Fiquem aí, não saiam não. Cadê aqui? Isso, vão me dizendo aí se tá tudo bem. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a Voltamos? Então tá. Eu não consigo deixar mais claro, irmãos. Tá tudo ótimo? Cadê aqui? Pronto. Amém. Glória a Deus. Enquanto aí vocês vão avisando, o som tá ótimo. Amém. Lia, em nome de Jesus, vamos nos encontrar amanhã, hein? Glória a Deus. Teremos aí o pessoal de Votorantim conosco aqui em Valinhos. Estamos torcendo para que dê certo. Amém. Eu quero falar sobre um assunto, na verdade, essa pregação... nós temos uma sala de vídeo que acontece todas as quartas-feiras, e nessa sala de vídeo, essa última, né, da sala de vídeo, o pastor Josias de Goiânia, ele pregou uma palavra muito bonita, e aquela palavra me inspirou, e eu falei, eu vou ter que compartilhar isso na live, né, daquilo que o Senhor tocou na minha vida. Então eu até coloquei aqui, né, dos perversos procede a perversidade. Nós vamos falar sobre isso nessa tarde de hoje. E pedir para que vocês aí avisem os irmãos que a live começou. Tem muita gente aí que dá falta entrar, amém? Então, para os irmãos se organizar, poder estar entrando aí. Amém. Aí, ó, a dona Miriam entrou, glória a Deus, amém. Amém, mãe. Agora que minha mãe tem um cachorrinho, ela não entra mais nas minhas lives. Agora a atenção toda é para a Laica, né? Amém. Vamos orar ao Senhor enquanto vocês estão se organizando para entrar aí. Feche os teus olhos. Vamos orar a Deus por essa tarde, por esse momento lindo aqui na presença do Senhor. Pai, nós louvamos a Ti, Te agradecemos por essa palavra tão preciosa que o Senhor permite, Senhor, que falemos nessa tarde. Fala aos nossos corações, enche, ó Pai amado, Senhor, nossas vidas com Tua presença linda. Deus querido, Senhor, que esse mesmo Espírito que tem nos visitado, Senhor, nesses dias, possa invadir os corações, ó Pai amado, Senhor, dos Teus filhos e filhas que estão nos ouvindo. Que a Tua palavra alcance seus lares, ó Pai amado, nessa tarde. Que Tu possas enchê-los, ó Pai amado, com Tua presença. Eu louvo a Ti e Te agradeço por todo o Teu bem, Pai. Lhe peço, em nome do Senhor Jesus, Teu Espírito, Senhor, esteja agindo agora sobre os lares, abençoando as famílias. Para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Glórias ao Senhor. Está bem claro aqui, irmãos. Eu estou realmente no ao vivo aqui, a cores. E por isso que eu estou com a testa franzina. E ao mesmo tempo aí, vocês vão me dizendo se tem alguma coisa errada. Amém, irmã Cida? Um grande abraço aí pro pessoal de Jandira. Vamos começar a ler nossos textos? Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 13, né? Deixa eu achar aqui. 1 Samuel, capítulo 24. 1 Samuel é Velho Testamento, tá? 24, versículo 13. Deixa eu achar aqui. Amém? Todos acharam aí? Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra
ti, tá? Nós vamos falar sobre isso, esse é o tema principal da live, mas eu fiz questão de colocar esse texto, porque daqui a pouco o Davi vai falar dele novamente, então já fica ciente que o texto é esse, tá? E vamos agora para Filipenses. Esse é um texto maravilhoso, lindo, que a gente tem que ter anotado ele nas geladeiras, né, de casa. Filipenses, já agora Novo Testamento, Filipenses capítulo 2, versículo 15 e 16. Filipenses capítulo 2, 15 e 16. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Vou fazer um preâmbulo aqui sobre esse texto. É tão lindo saber que diante de Deus nós estamos irrepreensíveis, né? É tão lindo saber que alcançamos no Senhor um lugar onde o mundo não nos alcançou, onde o mundo não conseguiu destruir as fortalezas, a estrutura que o reino dos céus, por meio de Cristo Jesus, construiu em nossas vidas, né? Então todas as coisas que esse mundo nos oferece, todos os manjares desta vida, todas as buscas incessantes que nós encontramos nas ruas, nas lojas, elas não estão em nada comparadas com aquilo que nós recebemos de Deus, recebemos através do seu amor, de Cristo Jesus. Não tem como comparar a salvação com o melhor perfume, a melhor roupa, a melhor fortuna, a melhor herança, a melhor vida desta vida no mundo, né? Porque aquilo que recebemos do Senhor é incomparável, né? E permanecer diante de todas estas coisas, permanecer diante de tudo aquilo que se oferece, irrepreensível, né? Com um coração inabalável, que era exatamente esse o tema da pregação na sala de vídeo, né? Davi tinha um coração que não se contaminou com aquilo que estava ao seu redor, né? Então, saber que nós podemos alcançar esse lugar deve ser, acima de tudo, algo pelo qual você busca. Deve ser algo pelo qual a igreja busca, a sua família busca, você marido tem que buscar isso para a sua vida, para aquilo que é a tua casa, para a tua esposa ser edificada, né? O filho, a filha, a esposa, a igreja, o trabalhador, o servo, o levita, todos nós devemos buscar essa presença gloriosa de Deus, essa graça maravilhosa que nos é revelada, para que em todo o tempo nós possamos ser encontrados irrepreensíveis, tá? E aí nós vamos para os textos que eu coloquei como leitura complementar, que aí nós vamos entender realmente o que eu quero falar, e nós vamos tentar construir aí essa tarde dessa maneira, amém? Vai convidando os teus amigos aí para nós aparecermos na live todos juntos, tá? Então vamos lá, 1 Samuel, já falamos sobre 24:13, que fala que a impiedade vem do ímpio, né? Já falamos sobre Filipenses, que o servo do Senhor, ele se encontra irrepreensível. Já criamos aqui duas situações diferentes para ser analisada. Então agora, 1 Samuel 22, 9 e 10. Se você estava no 1 Samuel, volta só um capítulo, tá? Então, 1 Samuel 22, 9 e 10. Cadê aqui? Vamos lá. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse ao filho de Jessé: vi vir a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele o Senhor, e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. E agora vamos para o 1 Samuel 24, versículo 3 e 8. Diz assim: e chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava numa caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés, e Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te aprouver, bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois do coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor.
E com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu ao seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Amém. Então tá, eu li aqui os textos e agora eu vou explicar, porque é importante vocês entenderem os dois contextos, né, que são muitos textos que nós lemos. No primeiro texto, que é o do 22, 9 e 10, Saul, ele está perseguindo a Davi. Era o rei Saul perseguindo ao rei Davi. E ele perseguia em todos os lugares que ele ouvia dizer que Davi poderia estar. Saul perseguia Davi não porque Davi havia cometido algum crime, mas porque Saul tinha ciúmes e tinha inveja de saber que Davi era o ungido de Deus, era o rei escolhido pelo Senhor. Então, aquilo que Davi era para Deus incomodava Saul e ele perseguia então Davi por isso, né? Para matá-lo mesmo, não era simplesmente para afastar ou tirar da sucessão ao trono, mas era para realmente matá-lo. E num determinado momento ele faz uma espécie de reunião e aí nós vemos um personagem chamado Doeg, tá? Doeg ele era líder dos boiadeiros ali do rei Saul. E ele pergunta para Doeg: vocês me sabem dizer aonde está Davi, né? E aí o que tinha acontecido antes? Davi havia passado por uma cidade chamada cidade de Nob, que era uma cidade de sacerdotes, onde os sacerdotes moravam. E Davi, quando foi ali, ele recebeu comida, alimento, e também recebeu a espada que pertenceu a Golias, né? Por que os sacerdotes fizeram isso se o rei estava perseguindo a Davi? Primeiro porque os sacerdotes eram homens de Deus. E eles sabiam que Samuel havia sido o instrumento que Deus havia levantado para ungir a Davi como rei. Então eles simplesmente fizeram aquilo que tinha que ser feito. O rei, aos olhos de Deus, era Davi. Então eles deram alimento e deram a espada. E não apenas isso. Os sacerdotes, eles são conhecidos pelo favor, pela assistência que eles davam aos carentes, aos necessitados, a todos que estavam ali de alguma forma precisando. E Davi, ele estava precisando, ele tinha junto com ele uma turma de 400 homens. Então, Doeg, ele é um instrumento para avisar a Saul de que esses sacerdotes haviam ajudado a Davi. E o que Saul prontamente faz? Ele mata, né, os 85 sacerdotes que estavam ali em Nob, né? E não apenas isso, mas ele manda matar toda a cidade, todo o vilarejo que estava ali ao redor, crianças, mulheres, animais do pasto, crianças de colo, né? Todos foram mortos, porque Saul não aceitava o fato de que aquele povo, de que aqueles sacerdotes haviam ajudado a Saul. Então ele se entorpece com aquilo que ele escuta de Doeg, né? E Doeg significa temor, né? E ele destrói toda aquela cidade de Nob, né? E na outra história que nós vemos Davi numa situação muito parecida. Saul estava numa caverna e ele foi ali porque ele precisava fazer algo naquela caverna. Ele estava, ao mesmo tempo que ele estava descansando, ele estava usando o banheiro, essa é a verdade, né? E aí Davi está na mesma caverna, só que do outro lado. E esses 400 homens que estavam com Davi, eles entorpecem da mesma forma que Doeg, né? E eles dizem assim: Davi, o rei Saul que está te perseguindo está aqui atrás, né? Vai lá, mata ele, acaba de uma vez por todas com a história desse homem, né? Para que ele não continue te perseguindo, né? Então, e a reação de Davi foi completamente diferente à reação de Saul. Ele cortou a orla, né? Ele cortou um pedaço do manto ali de Saul, foi lá em silêncio e cortou, e ao mesmo tempo que ele fez isso, o coração dele diz que o coração dele temeu dele fazer qualquer coisa contra o ungido do Senhor. Bom, explicado essa história, o que isso tem a ver com as nossas vidas, né? A primeira coisa que nós temos que compreender, né? Tem mais um texto que tem que ler aqui também, que é importante, que é o 24, vamos lá, 1 Samuel 24, cadê aqui? 24, que é quando ele fala, 24:13, tá? Diz assim: como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti, né? Que nós já lemos inclusive.
Uma coisa que é importante dizer é como o servo do Senhor é visto diante de Deus. Como o servo, a serva do Senhor, eles são vistos diante de Deus. De um lado, nós estamos o tempo todo rodeados de pessoas. Saul estava rodeado dos seus soldados, dos seus súditos. Davi estava rodeado dos seus valentes, né? Mas nós, e nós também, estamos rodeados da nossa família, rodeados das pessoas que nós conhecemos. O tempo todo, o servo do Senhor, ele está rodeado por essa vida. Como ilhas, somos como ilhas nesse mundo, né? Ao redor de todas as nossas vidas existem mundo. Não tem como ignorarmos que estamos no mundo, né? Se eu vou num shopping, eu estou rodeado de pessoas. Se eu vou trabalhar, se eu vou dirigir, se eu vou andar na rua, eu estou rodeado de pessoas. E o tempo todo, o sistema, né, o governo, o dia a dia, o costume, o hábito, a cultura, todas estas coisas estão diante dos nossos olhos. Não tem como fugir delas, não tem como evitá-las, né? Mas o servo do Senhor, ele está colocado e inserido em cada um desses contextos propositalmente. Nós não podemos evitar isso. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos aqui, mas somos peregrinos. Assim a palavra do Senhor nos chama, assim a palavra do Senhor nos mostra, né? E como viver no mundo desse sem ser corrompido? Como viver no mundo desse sem que o provérbio se aplique, né? Do perverso procede a impiedade. Então, nós percebemos que 2 homens foram colocados diante da mesma situação. Dois homens poderiam se vingar. 2 homens poderiam fazer coisas que a sua carne pedia, mas eles reagiram completamente diferente. Primeiro olhamos Saul. Saul era um homem, ele era um rei, ele já estava assentado no reinado, mas ele tinha sido reprovado justamente porque ele fazia e vivia da forma como ele queria. E num determinado momento da sua loucura, num determinado momento onde a sua vida, ela praticamente toma um contorno natural, porque o homem que vive segundo a sua vontade, ele é natural. A mulher que vive segundo a sua vontade, ela é natural. Ela faz o que bem entende, ele faz o que bem entende. E estas coisas todas, elas têm consequências. Então, Saul, no momento de loucura, ele não consegue pesar e ver diante de qual circunstância ele se encontra. A única coisa que ele pensa é vingança. A única coisa que ele quer é fazer e cumprir o desejo e a vontade do seu coração. Então, quando Doeg ele é acionado, né? Quando Doeg ele é colocado na história, e Doeg significa temor, aquilo que havia no coração de Saul explode. E ele não pensa 2 vezes em honrar e cumprir os anseios e os desejos do seu coração. E o que se vê no coração de Saul é impiedade. O que se vê no coração de Saul é perversidade. Deus nos leva a situações, muitas vezes, onde somos provados. Nós não somos tentados por Deus, mas nós somos provados. E no momento da prova, o que sai do nosso coração é o que somos. A forma como reagimos a cada situação demonstra o que somos. Se eu reajo, se eu ajo, se eu me comporto como um filho de Deus, tudo que sair de mim tem a ver com Jesus. Mas se eu me comporto e ajo como um homem natural, tudo que sai de mim é de mim mesmo. Então, a perversidade, ela pertence ao ímpio. A perversidade pertence ao perverso, né? A impiedade pertence ao ímpio, a perversidade pertence ao perverso. E Saul se mostrou um homem perverso, porque ele matou 85 civis, 85 homens que não tinham crime algum. O único crime desses homens era ter dado um punhado de pão para um pedaço de povo, né, para 400 pessoas. Eles deram pão para 400 pessoas e deram armas para que eles pudessem se proteger. Qual é o crime que eles cometeram por serem cristãos? Qual é o crime que eles cometeram por serem honestos, por serem justos? Mas quando estamos tomados desse sentimento de perversidade, de impiedade, a única coisa que enxergamos é a nós mesmos, a concretização das nossas vontades. Então, do perverso sai a perversidade. E do coração de Saul saiu morte. Do coração de Saul saiu toda a sua imoralidade, toda a sua vingança, toda a sua podridão, todo o seu pecado de morte. Então, nós temos que olhar para as nossas vidas, né? E eu vou parar por aqui, porque eu tenho só mais 10 minutos, mas nós temos que olhar para os nossos corações e ver o que sai dele. Nos momentos de ira, nos momentos de confrontação, nos momentos em que você é levado ao extremo, o que explode em você?
Ah, pastor, eu sou assim mesmo, eu não consigo me controlar, eu prefiro explodir do que implodir. Mas essa explosão, embora seja até saudável, os psicólogos dizem que nós temos que não podemos guardar nada, né? Agora, eu pergunto, o que tem dentro do teu coração que machuca as pessoas, que mata as pessoas? O que sai da tua boca que destrói aquilo que está na tua frente, né? Quais são as palavras que você solta quando você está bravo, quando você está no momento de confrontação, né? Será que você amaldiçoa o teu filho? Será que você amaldiçoa a tua esposa? Será que você humilha? Será que você passa a rasteira nas pessoas para que tudo aquilo que é seu se concretize? Porque isso não é ser cristão. Porque isso não é ser filho de Deus. Isso é ser um ímpio. Isso é ser uma pessoa perversa. E do outro lado, né, a palavra do Senhor, então, ela nos dá Davi. E eu vou fazer uma leitura aqui para vocês entenderem, né, o que é tão grave ao mesmo tempo, tão maravilhoso, né? Vamos lá, 1 Samuel 22, 2, né? Cadê aqui? Samuel 22, 2, diz assim: E juntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Então, ao lado de Davi, se juntaram todos os homens que estavam desgostosos, em aperto, amargurados, homens que estavam destruídos dessa vida, homens que tinham em seu coração mágoas, feridas de alma. Eram 400 apenas, tá? A igreja de São Paulo tem 84 pessoas, né? Quer dizer, é basicamente 3 vezes esse número, né? E graças a Deus são pessoas maravilhosas, mas ali do lado de Davi, só tinham pessoas que tinham todo tipo de trauma possível. É muito comum que o servo do Senhor diz assim: eu reflito o meio onde eu vivo. Eu sou aquilo aonde eu habito, né? Só que a palavra do Senhor diz que nós temos que transformar tudo ao nosso redor pela revelação que há em nós de Deus. Então, prestem atenção. Esses 400 homens, eles eram homens com marcas da vida, homens que tinham em si próprio um desgosto, uma insatisfação. Eles eram homens que talvez você poderia dizer perversos, ímpios, homens que se pudessem machucar, matar, se vingar, eles fariam isso. E no primeiro momento em que eles tiveram oportunidade de fazer a diferença para Davi, eles não conseguiram. Então Davi estava dentro de uma caverna, Saul estava do outro lado da caverna, e esses homens, esses 400 homens entorpeceram-se de tal forma que eles disseram: Davi, chegou a hora de você se vingar, se vinga desse homem, vai lá, mata ele por todos nós, faz aquilo que nós gostaríamos de fazer com os nossos inimigos, né? Vai lá e acaba com ele, aproveita que ele está num momento de fragilidade e destrói ele por completo, né? E a palavra diz que Davi conteve os homens, né? Lá no 24:7 a palavra é conteve. Conter aqui no hebraico significa dividir ao meio. E é exatamente isso que eu quero dizer para vocês. Nós somos filhos de Deus. Podem falar amém. Vocês são filhos e filhas de Deus, pessoas que conhecem a palavra do Senhor. Se você não conhece a palavra do Senhor, então eu vou te ensinar algo. Os filhos de Deus, eles são conhecidos porque eles carregam a presença de Jesus dentro de seus corações. Nós somos apaziguadores, nós somos pacificadores, nós dividimos ao meio a ira das pessoas porque nós desestimulamos elas de ser o que elas são, de serem naturais. Então aquele homem, mesmo com 400 pessoas ali, 400 homens gritando, mata, 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 ele disse: ai de mim, de tocar no ungido do Senhor. E Davi precisou, e Saul precisou de apenas um homem para matar 85 pessoas em uma cidade inteira. Mas Davi, diante de 400 homens amargurados, de 400 homens feridos, ele conseguiu, com um gesto, conter, rasgar ao meio tudo aquilo que eles eram. E aqueles homens não apenas foram impactados com a atitude, não apenas impactados com aquilo que Davi era, mas eles simplesmente se tornaram valentes. A presença de Deus que havia na vida de Davi era tão forte, era tão poderosa, que ele mudou o coração daqueles homens. Ele cicatrizou as feridas, ele destruiu, ele cortou ao meio, ele conteve todas as coisas que se levantavam
no meio daquele povo, daqueles homens. É interessante ver isso, porque nós lemos aqui em Filipenses que o servo do Senhor, ele é irrepreensível, ele não se contamina no meio de uma geração perversa, no meio de uma geração adúltera. Vou ler de novo aqui, segundo Filipenses 2,13, né? Olha só, não é 2,13, é 2,15, 15 e 16, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Olha, astro significa sol. Por isso que eu estou aqui ao ar livre. Então você que está me ouvindo, se você permitir que essa palavra entre na tua vida, se você permitir que Jesus entre no teu coração, você vai ser o sol de toda a tua casa, você vai ser a lua de toda a tua empresa, você vai ser o sol das pessoas que te conhecem, você vai resplandecer, você vai brilhar, não apenas para fazer sucesso ou para ser uma pessoa de destaque, mas porque a palavra enxertada em você muda, ilumina, clareia tudo aquilo que são trevas ao seu redor. Nós não podemos ser aqueles que jogam lenha na fogueira, que jogam querosene no meio do fogaréu, mas nós temos que ser aqueles que rasgam ao meio todo o intento perverso que já existe no mundo. Então, essa coisa de que nós somos produto do meio, essa coisa de que nós somos aquilo pelo qual vivemos, que nós somos o que comemos, essa coisa precisa acabar de uma vez por todas, porque nós não somos desse mundo. Nós não somos daqui, nós estamos peregrinos nessa terra. Nós somos filhos de Deus, nós pertencemos ao reino dos céus. É necessário nós entendermos hoje, mais do que nunca, que nós precisamos alcançar um lugar de inculpáveis. Nós precisamos alcançar um lugar aqui de irrepreensibilidade. O mundo está perverso, as pessoas estão perversas. Talvez existem muitos doegues espalhados aí em todos os lugares. Existem muitas pessoas que quando chegam na nossa vida nos trazem notícias ruins, nos trazem notícias velhas, nos trazem notícias desse mundo corrompido, mas nós temos que ter uma convicção como Davi teve, um princípio como Davi tinha, de não se render e dizer, ai de mim, o coração dele doeu, porque ele estava entrando numa zona perigosa. Assim tem que ser nós temos que sentir dores no nosso coração, quando estivermos pecando, ou prestes a pecar, ou prestes a fazer alguma coisa que não agrada ao Senhor, e dizer, Senhor, me livra de fazer qualquer tipo de coisa que te desagrade, me livra de entorpecer as pessoas que estão ao meu redor. Por fim, né, para terminar, né, que lindo ver a vida de Davi, né, que precioso aprender sobre Saul, né? Eu poderia dizer até que lindo também, porque olhando os erros de Saul, eu evito os meus, né? Quantas pessoas elas são colocadas diante de nós, não com pretexto para abençoar, mas nos entorpecer. Quantas pessoas trazem notícias que nos deixam agitados, né? E se eu dou lugar a essas coisas, se eu dou lugar a isso, eu me entorpeço e ajo como um ímpio, como um homem perverso. Eu ajo como alguém que o Senhor se entristece, né? Eu vejo pessoas largarem os caminhos do Senhor porque passaram a ouvir os conselhos dos ímpios. Deixaram os caminhos do Senhor porque agora estão como ímpios estão. E acham que essa é a vida. E eu digo, não, o exemplo a ser seguido é o de Davi. Eu poderia até me vingar, eu poderia até, aos olhos dessa vida, fazer coisas que seriam justas, mas eu prefiro ficar com os princípios de Deus. Eu prefiro ficar com a irrepreensibilidade, com a questão da inculpabilidade. Eu prefiro ficar com estas coisas, porque isso sim me chamaria filho de Deus, filha de Deus. Isso sim me daria essa graça de poder olhar para o Senhor e dizer que eu não me corrompi com esse mundo, eu não cedi a esse mundo, mas eu sou irrepreensível, eu sou inculpável, porque eu carrego esses princípios valorosos nesse momento na minha vida. Então Davi não se vingou de Saul. Davi, ele não quis colocar para fora o que estava em seu coração, mas antes ele se conteve, ele ficou ali diante da presença do Senhor. Amém? E 400 homens foram ajustados, transformados, 400 homens mudaram, né? E não eram mais amargurados, mas eram valentes, né? O que nos conclui que basta uma pessoa para mudar tudo ao redor. Se você for esse Davi,
400 pessoas poderão mudar. Se você for esse Davi, tudo que você encontrar será transformado pela revelação que há em Cristo Jesus na sua vida. Amém? Muito obrigado por você nos acompanhar nessa tarde. Vai ficar salva essa live. E tem muita coisa para falar sobre isso. Talvez eu pregue em algum lugar, ou São Paulo, ou Valinhos, ou qualquer lugar que eu possa ter essa liberdade de falar um pouquinho mais, porque realmente essa palavra é muito rica. Mas o que eu tinha que dizer foi dito, né, de forma bem rápida, que nós temos que saber como estamos diante do Senhor. Amém? Um grande abraço para vocês, saudades de todos aí. Amém, irmã Cida, estou com saudade da senhora também. Manda um abraço para o Wagner. E que o Senhor possa abençoar cada um de vocês, tá? Fique com Deus, a paz.